Fala pessoal, aqui é o Juvenal. Talvez a gente tenha entrado agora na fase final desse bear market, né? O Bitcoin já está aí há mais de 300 dias desde o topo. A gente vê os ETFs também voltando a ter saída de capital, né? O interesse ele continua muito baixo e mesmo assim a gente vê aí que o Bitcoin está segurando. Então todo mundo agora está querendo saber, né? Quanto tempo que falta para acabar esse bear? Porque talvez a contagem regressiva ela já tenha começado. E isso é o que a gente vai analisar hoje. Então aproveita, curte esse vídeo, segue o canal e vamos começar aí direto pelo gráfico, tá? No gráfico aqui diário do Bitcoin, eu vou ser bem breve aí, só para a gente passar e ver se a gente teve alguma atualização, né? A gente vê aí o preço lateral, ainda nenhum tipo de novidade, na casa de 63 mil. Estamos abaixo da média de 50 dias, mas essa média está em zona de lateralização, né? Então, como eu sempre falo, igual aqui, a gente perdeu aqui, logo voltou acima, perdeu de novo. Está em zona de lateralização e a resistência é mais essa zona, essa região de 62, 60 mil, a gente está acima. Então, a gente tem que ficar de olho mais nessa zona de 60, 62 do que, de fato, as médias agora nessa zona de lateralização, né? Mas qualquer movimento aí passando acima desse topo aqui, confirmando, já quebraria a média de 100, isso já seria bem positivo aí. E um cenário mais negativo seria abaixo de 60, né, ou quebrando esse fundo, aqui, essa região aqui, né, confirmando abaixo. Outro ponto importante aí para a gente acompanhar de curto prazo é a média de 200 semanas, né, a gente está hoje domingo, né, provavelmente deve fechar abaixo aqui da média de 200 semanas, mas ainda também sem confirmação, ainda acima do outro fechamento que a gente teve abaixo. Então, ainda numa posição aí ok, sem nenhum tipo de confirmação, a gente tem que verificar aí na próxima semana se vai ter uma confirmação disso ou se o preço vai se manter aqui ou até recuperar, né? Porque a média ela vem subindo. Então, ainda por enquanto, graficamente, a gente não tem nenhum movimento relevante. A gente continua nessa zona aí eterna de lateralização aí que não acaba já há muito tempo, né? Se a gente pegar aqui, é uma zona bem grande aí de lateralização, teve esse pico, mas a zona é praticamente a mesma. Então, a gente ainda aguardar aí o preço ir para algum caminho, né? Então, a gente vendo isso, a gente vê aí que o topo do Bitcoin ele foi em outubro, na faixa aí de 126 mil dólares, né? E desde então aí a gente viu que já passou mais de 300 dias. Isso está começando a importar bastante, né? Porque nos ciclos anteriores os fundos eles também vieram aí, né, perto de um ano mais ou menos depois do topo. Claro, não tem aí um relógio mágico, né? A gente não vai conseguir cravar o fundo, não tem um dia certo, deu um ano, agora o mercado sobe. Mas tem um padrão, tá? A gente consegue notar um padrão, né? E quanto mais esse tempo passa, mais interessante começa a ficar, né? Porque agora a gente não está no começo do bear market, muito pelo contrário, né? Na minha visão, a gente está agora muito perto do final. A questão é ver agora como é que esse bear vai terminar, né? Ele pode lateralizar agora, ele pode continuar lateralizando e já formando um fundo nessa região que a gente está, né? Ele pode continuar indo, caindo, fazer um fundo aí devagar, ou ele pode vir aí com uma última queda, né? Uma última capitulação e aí acabou. A gente vê também os ETFs, né? Nessa última semana eles voltaram a mostrar aí um pouco de saída, né? Na semana anterior a gente viu que entrou bastante capital, entrou coisa de mais de 800 milhões de dólares, né? Parecia que o institucional começou a voltar para o mercado, só que essa última semana aí a gente viu aí uma virada, né? Saindo aí mais de 300, quase 400 milhões de dólares saindo dos ETFs, né? Então a gente vê essa diferença aí, né? Uma semana entra mais de 800 milhões, na outra sai aí coisa de quase 400 milhões, né? Uma virada aí de mais de 1 bilhão de dólares em movimentação e a gente vê que mesmo assim o Bitcoin continua aí praticamente aí no mesmo ponto, né? Isso é importante, né? Porque a gente vê que a demanda ela continua fraca, né? Para começar
um novo bull market, né? Isso precisa mudar, a gente precisa ver dinheiro aí entrando com força, tem que ter volume, tem que romper essas resistências do gráfico e nada disso vem acontecendo, né? Mas tem um outro ponto que, se a gente parar para ver, mesmo com essa saída, mesmo com o mercado bem pessimista, o mercado ele não está quebrando, ele não está perdendo o fundo. E aí que a gente começa a ver que a coisa começa a ficar interessante nesse ponto, tá? Porque pensa, o que aconteceu com o Bitcoin até agora, né? O Bitcoin ele saiu de 126 mil, ele caiu praticamente aí pela metade. Bom, as altcoins destruídas, né? Volume praticamente despencou, interesse praticamente zero. O varejo desapareceu do mercado, né? A gente vê que os ETFs também passaram por várias semanas de saídas. Então, quem estava aí desesperado para sair do mercado já teve muito tempo para sair. E nesse ponto que a gente vê que o bear market começa a ficar interessante, né? Porque o bear market ele não vai terminar aí quando todo mundo começar a ficar otimista e falar agora finalizou o bear market, né? Ele vai terminar quando quase todo mundo que queria vender já vendeu. E o fundo ele vai vir antes do mercado retomar a confiança e ficar mais otimista, né? O fundo ele é marcado aí quando o mercado ainda parece feio, quando ninguém quer comprar, né? E ninguém quer olhar para o Bitcoin. Está no momento que parece que nunca mais vai subir, né? A gente vê aí muita gente desanimando nesse ponto, né? E dessa maneira que o bear market quebra todo mundo. Primeiro ele quebra o preço, derruba lá para baixo, depois ele quebra a esperança de todo mundo e no último quebra o interesse de todo mundo. E eu acho que agora a gente está bem perto aí dessa última fase. E outro ponto, né? Enquanto aí a gente vê as grandes carteiras continuam comprando, elas continuam aumentando posição. As baleias, né, elas estão acumulando aí durante 2026. Isso também começa a chamar atenção, porque enquanto a gente vê que o varejo some, enquanto os ETFs ficam nesse vai e vem, né? Enquanto o mercado agora está apático, o dinheiro grande ele começa a montar posição. Não significa aí que o fundo ele já aconteceu, né? Não significa que não pode cair mais, porque pode. Mas isso mostra aí uma transferência. Quem cansou vende, quem precisa sair vende, quem esperava aí dinheiro rápido já foi embora e quem olha aí para o próximo ciclo vai entrando aí devagar, né? Esse processo ele não vai acontecer aí de uma vez. É um processo que leva tempo e normalmente ele acontece quando ninguém está prestando muita atenção no mercado. Então, a gente chega num ponto principal agora, né? Quanto tempo que ainda falta? Eu continuo com a mesma visão, tá? A gente está aí muito perto do final desse bear market, talvez algumas semanas, talvez 2 meses, aí pode chegar aí talvez 3 meses, mas eu não acredito aí que agora vai começar aí um outro ano inteiro de bear market, tá? Para mim, o tempo já está avançando, né? O preço já caiu muito, o sentimento aí já foi esmagado, né? A gente vê aí, e agora começa a aparecer características aí de fim de ciclo. Mas presta atenção, né? Porque eu não estou dizendo que acabou, eu não estou dizendo que o fundo já aconteceu, tá? Na verdade, eu ainda acho que é perfeitamente plausível uma última queda aí, talvez uma última capitulação, tá? Imagina aí depois de quase um ano de bear market, né? O Bitcoin ele perde os 60, ele cai forte. O medo vai voltar bem grande aí. Quem aguentou o bear inteiro vai acabar vendendo agora no final. E algumas semanas depois, o mercado recupera. Isso pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Não sei. Ele também pode ficar lateral agora, sem volume, né? Nesse vai e vem sem interesse, até o mercado terminar todo esse processo aí. Então, basicamente, para mim, essa é a fase mais interessante do bear market, tá? Porque o relógio de bear market, o tempo, já está ficando curto. Já passou aí mais de 300 dias desde o topo, né? Os ETFs estão bem instáveis, o varejo desapareceu. E mesmo assim, a gente vê que o Bitcoin ele continua segurando. Então, talvez
o sinal aí do fim do bear market não vai ser uma força no mercado. Talvez seja mesmo uma exaustão, tá? Ninguém tendo pressa para comprar, ninguém está animado, ninguém quer olhar e historicamente, justamente nesse momento aí que o mercado começa a mudar. Então eu continuo acreditando agora que a gente pode estar numa contagem regressiva aí para o fim desse bear market, né? Agora falta a gente saber se ele vai terminar agora quieto, lateral, ou se ainda vai vir aí mais uma capitulação final aí para limpar o final de todo mundo que ainda ficou. E o que você acha? Comenta aí. Você acha que o bear market vai acabar agora ou você acha que ainda vem uma capitulação aí nos próximos 90 dias?